Não existe resposta para nada. Sim, é isso que eu penso. E eu vim aqui nesse vídeo falar sobre pontos de vista e opinião. No final eu chego nessa conclusão. Mas, enfim, acho que a premissa básica é que eu penso que a linguagem, qualquer linguagem, é um recorte. Já é uma convenção que a gente cria em sociedade para conseguir se comunicar e se desenvolver. E, claro, isso é muito bom, tem muitas questões positivas, nada funcionaria sem isso, mas tem um lado que bloqueia, que limita nosso entendimento das coisas mais profundo. Porque esse caminho de raciocínio tende a gente criar respostas, soluções. A nossa comunicação verbal, a gente querer chegar a uma conclusão na conversa. E isso conforta. Isso conforta, porque a gente está falando de um assunto e a gente chega numa conclusão. E pronto, é isso, tira isso da cabeça, passa em frente. Vai para outra coisa e pronto. Mas no sentido mais profundo, não existe uma conclusão, de fato. Para mim, as conclusões deveriam ser perguntas e não respostas. Deixar em aberto a questão, a problemática, o que tiver ali em debate. Porque quando a gente cria respostas e soluções, a gente está colocando de lado a nossa curiosidade, o nosso questionamento minimamente sobre aquele assunto. A gente está saindo de um estado questionador das coisas. E isso limita muito o nosso desenvolvimento. Para mim, isso é muito claro que... Acho que uma questão principal para mim é tirar limitações, assim, entender quais foram limitações que já aconteceram comigo e tentar transmitir de diversas formas. E essa é uma das formas bem fáceis da gente de criar respostas. Então, para mim, o caminho seria acabar em perguntas, deixar entreaberto, entender que a gente está sempre no meio do caminho, não tem resposta. Se a gente relativizar onde a gente está, tempo e espaço, a gente chama a cadeira de cadeira, a mesa de mesa, mas no fundo essas coisas não têm esse nome. Nada tem um nome. As coisas só refletem nossa opinião e o que a gente pensa. Até você vai chegar a falar de Deus, do que você quiser, você vai estar falando sobre você. Você não está falando sobre Deus, você está falando sobre o seu ponto de vista. Enraizar esse conceito torna a gente uma pessoa com mais compaixão na relação interpessoal. A gente entender mais o outro, querer entender na conversa. Não querer escutar para responder, para ter razão, para dar uma resposta. E sim para construir junto, para criar uma empatia no que está acontecendo ali. E, enfim, acho que o que eu queria falar é isso. É sobre desconstruir o certo e o errado. E construir pontos de vista sempre abertos. Acabar as questões em perguntas e não respostas. E aí o que a gente valoriza? A gente valoriza na nossa intenção, nossa autenticidade e nosso esforço. E não, de fato, uma construção racional que é certa e pronto, segue em frente. É isso.